Rede da Informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Com quase 500 emendas, reforma da Previdência enfrenta hoje a primeira batalha no Senado. Apesar das sugestões, a tendência é de que a matéria seja mantida como foi aprovada na Câmara, apenas com mudanças em dispositivos do benefício da prestação continuada. A retirada não implica em uma nova análise pelos deputados, ao contrário de outras sugestões que devem ser incluídas em uma PEC paralela. A nova emenda pode abranger estados e municípios e a garantia de que a pensão por morte nunca será inferior a um salário mínimo. As emendas apresentadas vão desde mudanças na transição e na aposentadoria por invalidez a alterações no tempo de contribuição. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: países com território amazônico desistem de cúpula e farão videoconferência para discutir a preservação e a soberania da região. Grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara adia para a semana que vem a votação de pontos polêmicos do projeto. Ministério da Ciência e Tecnologia pede permissão para remanejar 82 milhões de reais da área de fomento para pagar as bolsas do CNPq. PEC que altera acordo de cessão onerosa avança no Senado e escancara a disputa entre os estados. Ministros voltam a se reunir com governadores da Amazônia Legal e dizem que o governo vai regulamentar a mineração em terras indígenas. Parlamento do Reino Unido impõe derrota a Boris Johnson e vota hoje projeto de lei que pode impedir o Brexit sem acordo. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 7 minutos e a gente abre essa edição do Jornal da Manhã para falar com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, que já está a postos para conversar conosco. Bom dia, Viga, tudo bem com você? Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo tranquilo ou não? Tudo bem, e por aí? Opa, se ajeitando aí na câmera ainda. Não, deu uma trepidada aqui agora. Eu tô ajeitando o cabelo, viu, Nicole? Que andaram reclamando do meu cabelo. Do topete. Do topete. Aí eu falo assim, mas ainda bem que ainda tem cabelo, né, gente? Peraí, né? Verdade. E Viga, Nicole, parou de... Pode falar, por favor. Parou de chover, felizmente, né? Aqui no Rio de Janeiro. E a perspectiva é que o tempo dê uma melhorada, porque raios e trovões, eu não sei se você vai lembrar, né? Tinha um desenho que falava assim, raios múltiplos. Acho que não é da sua época, né? Foram raios múltiplos, trovões nas últimas horas. Vai ficar assim, chove para chove, até o final da semana, do jeito que o carioca, Nicole, não gosta, não é isso ou não? Olha, se for por mim, nem os paulistas, viu? Você tá entupido aí, deve ter sido frio, né? É verdade, foi a mudança, né, Viga? Aqui sábado tava aquele calorão, depois esfriou no fim da noite, não tem jeito, não há imunidade que aguente. Mas aqui em São Paulo a gente também tá assim, com chuvisco, com tempo feio, mas o fim de semana promete ser bonito aí, acima dos 28 graus. Quem vai ver a luz do dia novamente é o casal Garotinho, né, Nicole? Porque durante a madrugada foram presos ontem, né, Rosinha e Antônio Garotinho, acusados de receberem uma propina de 25 milhões de obras parcialmente executadas na cidade de Campos, reduto eleitoral do casal, onde Rosinha, inclusive, foi prefeita em 2 vezes, 2 oportunidades. Durante a madrugada, o desembargador Ciro Darlão, velho conhecido do casal Garotinho, concedeu o chamado HC, né, o habeas corpus, para o casal. E eles vão deixar, provavelmente, entre o fim da manhã e o início da tarde, o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, rumo a casa, o apartamento onde vivem no bairro do Flamengo, um apartamento grande, confortável, de uns 250 metros quadrados, na área nobre, na zona sul do Rio de Janeiro. Minha cara Nicole, eu, desde ontem, vinha fazendo um quiz aqui com a rapaziada, dizendo o seguinte: qual é a sua perspectiva de permanência do casal Garotinho na prisão? Os mais animados falaram em 1 semana, eu achava que ia ser um pouco menos, mas um dia ou algumas horas eu achei muito pouco. Até porque, viu, Nicole, analisando a denúncia feita pelo Ministério Público e a decisão tomada pela Justiça de Campos
há um problema histórico, né? Uma rusga histórica entre o casal Garotinho e magistrados da cidade de Campos Norte do estado do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, com todo o respeito ao Poder Judiciário, à promotoria, achei que a prisão não era muito bem sustentada, não era muito bem fundamentada. Tanto que o argumento principal era que a prisão dos dois se tornava necessária em virtude da possibilidade de Garotinho e de Rosinha atrapalharem as investigações. Não foi aquela história, rastreamos o dinheiro, encontramos dinheiro, foi dinheiro na conta daqui e acolá, como normalmente a Lava Jato faz, a Procuradoria Federal faz. Dessa vez foi apenas uma tentativa de mantê-los longe das investigações. Me fez lembrar, até eu citava ontem na programação, a prisão do ex-ministro Moreira Franco e do ex-presidente Michel Temer. À época, inclusive, já se dizia que não havia necessidade, que não tinha sido bem fundamentada, que a acusação era frágil. Não à toa, dias depois, ambos foram soltos. O fato, né, minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, é que dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, apenas uma, na verdade, né, a governadora Benedita da Silva, não foi parar na cadeia. Moreira já foi preso pela Lava Jato, Pezão e Sérgio Cabral continuam detidos e o casal Garotinho está preso, mas vai ser solto a qualquer momento, quarta vez dele, segunda vez dela, Nicole. E mais algum destaque aí do Rio de Janeiro, Viga, tirando essa ventania que já está aí? Tá bagunçando o coreto aqui, né, Nicole? Olha só, Nicole, eu queria falar o seguinte também, que a prisão do casal Garotinho e de outras 3 pessoas preventivamente na operação do Ministério Público da Polícia já está tendo consequência e repercussão por aqui também. Sabe por quê, Nicole? Porque um dos presos, ele atuava em uma secretaria do atual governador Wilson Witzel. Sérgio Barcelo Santos, era subsecretário da área de Direitos Humanos. Já foi também líder, né, chefe do gabinete da liderança do PSL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E alguém vai se perguntar e vai também me perguntar, mas e aí, o que você está querendo dizer com isso? Eu só quero lembrar ao ouvinte internauta da Jovem Pan, no ano passado, quando o Wilson Witzel era um verdadeiro azarão, franco atirador na corrida para o Estado do Rio de Janeiro, ele começou a buscar alianças e um dos seus aliados foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio William Matheus Garotinho, que teve a sua candidatura barrada pelo Tribunal Eleitoral. Pois bem, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, alguns aliados de Garotinho estão atuando, estão trabalhando no governo de Wilson Witzel, que deve fazer uma espécie de varredura, de pente fino ou de reavaliação. Além desse Sérgio Barcelos, que trabalhou na Loteria do Estado do Rio de Janeiro na gestão dos Garotinho, nós temos o chefe de gabinete de Wilson Witzel, que tem algum tipo de ligação com o Garotinho, e tem um detalhe importante, o genro do casal Garotinho, o Marco Antônio Vasques, ele também atua numa secretaria ligada ao turismo aqui do estado do Rio de Janeiro, do governo Wilson Witzel, tem salário de R$10 mil, é casado com a deputada federal Clarissa Garotinho, filha do casal Garotinho. Ou seja, teremos novidades nos próximos dias sobre o desdobramento destas prisões. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, temos operações da polícia acontecendo, tem operação contra crimes cometidos, né? Contra adolescentes e crianças nas redes sociais, na internet. Acho que deve estar tendo diligência aí também em São Paulo, né, Nicole? E aqui no Rio de Janeiro são 2 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. E agora há pouco me veio a informação de que um homem de 45 anos de idade que morava com a mamãe no bairro da Tijuca, classe média, zona norte do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante. Funciona assim, né? O mandado de busca e apreensão ele é cumprido pela Polícia Federal e começa a checar smartphone, celular, tablet e computador. Se ali há arquivos que comprovam a pedofilia digital, a prisão é feita em flagrante. Outro mandado ainda está sendo cumprido pela Polícia Federal. Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, felizmente o sol está abrindo, está até brilhando aí ao fundo, né, Nicole? Mas 2 casos importantes para a gente mencionar e fechar a nossa participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A polícia está à procura dos bandidos que no Complexo do Alemão
mataram um policial militar e deixaram outros 2 feridos nas últimas horas. O Cabo Neves foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era casado e deixa 2 filhos, um filho biológico e um enteado. Deve ser levado para a Bahia o corpo daquele pedreiro, né, atingido por uma bala perdida lá na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. As armas dos policiais que participaram de um confronto com traficantes nesta terça-feira foram apreendidas, foram recolhidas para a perícia, porque os moradores dizem que o tiro fatal que atingiu o pedreiro José Pio Júnior, que tinha 5 filhos, foi disparado justamente por uma arma de um policial militar. E em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a polícia está à procura de um homem que é um carcará sanguinolento, sanguinário. Ele queimou, incendiou o corpo da própria companheira de apenas 19 anos de idade. Um detalhe importante: esse homem que está foragido e sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro é casado com a mulher e tem 2 filhos. E há a suspeita de que ela estaria grávida, esperando o 3º filho. Ainda assim, ele teve o desplante, a coragem de cometer uma barbaridade como essa, de incendiar e colocar fogo no corpo da própria companheira, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Bom trabalho para você por aí. Beleza, obrigado. Bom dia para você também. A PEC que altera o acordo de cessão onerosa avança no Senado e escancara a disputa entre os estados. De Brasília, Levi Guimarães. O Senado aprovou em 2 turnos a PEC que distribui a estados e municípios parte do valor arrecadado com a venda dos direitos de exploração sobre o pré-sal. A proposta altera o acordo chamado de cessão onerosa, que a Petrobras assinou com o governo para poder explorar 5 bilhões de barris de petróleo, mas cedeu em parte dessa quantidade, que será leiloada em novembro. A estimativa do governo é arrecadar cerca de 106 bilhões de reais com o leilão. Desse montante, 15% serão repassados aos estados e outros 15% aos municípios, cerca de 10,95 bilhões de reais para cada um desses entes federativos. Os senadores fizeram uma alteração no texto. Os chamados estados produtores vão receber um adicional de 3% do valor, pouco mais de 2 bilhões de reais. Isso porque a distribuição inicial prevê um valor maior para regiões menos desenvolvidas, como os estados do Nordeste. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, representando o Rio de Janeiro, um dos estados produtores, acredita que a mudança torna a distribuição mais justa. O estado que tem mais de 70% da produção de petróleo no Brasil estava sendo contemplado com apenas 326 milhões de reais, ante os mais de 100 bilhões que se pretende arrecadar com esse leilão. A sessão teve um pequeno incidente com o relator, senador Cid Gomes, do PDT. Enquanto lia o relatório, ele passou mal e chegou a ter um leve desmaio. Com a sessão suspensa, Cid Gomes foi atendido por médicos e outros parlamentares, se recuperou e concluiu a leitura. Apesar da aprovação por unanimidade, a PEC gerou insatisfações. São Paulo, Bahia e Espírito Santo também são estados produtores, mas no próximo leilão vão receber menos que o Rio de Janeiro. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB paulista, reclamou. E essas medidas compensatórias, elas são muito necessárias para dar lastro orçamentária para o Estado que tem a responsabilidade de ser Estado produtor. Então eu quero deixar aqui registrado, entendeu, que realmente, puxa vida, São Paulo sai perdendo nisso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, rebateu as críticas. Quantas vezes, senador José Serra, já não acudimos aqui o Estado de São Paulo em renegociações de dívidas, em contratação de financiamentos públicos. Por isso, hoje aqui o Senado Federal fala em nome da Federação Brasileira. Como a PEC teve origem na Câmara e sofreu alterações no Senado, vai ter que voltar para ser analisada pelos deputados, que vão ter a palavra final. A proposta é a primeira das 7 que fazem parte do chamado Novo Pacto Federativo, que tem o objetivo de melhorar a arrecadação de estados e municípios. De Brasília, Levi Guimarães.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou mais cedo a discussão sobre a reforma da Previdência. Vamos ao vivo agora acompanhar as primeiras movimentações na CCJ do Senado. Defendida pelo governo, ela destrói a Seguridade Social. Importante mecanismo de proteção social e de correção de assimetria de renda existente no país. Quem fala agora é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Aumenta a agricultura, tem papel redistributivo nos municípios mais pobres e reduz a desigualdade de renda e pobreza. Não podemos destruí-la com a justificativa enganosa de que tem que se resolver de forma imediata o problema do desemprego e da estagnação, como se tem desinformado a população. Um exemplo claro dessa retórica falaciosa é de que o dia seguinte da aprovação lá do texto do substitutivo lá na Câmara dos Deputados, o secretário do Tesouro Nacional, ele relatou que a reforma ela evita o caos fiscal, mas sozinha não devolve o crescimento sustentável, contradizendo o afirmado nos últimos meses de que a reforma tiraria o Brasil do buraco e evitaria uma iminente quebra. Não podemos eliminar direitos para garantir mais recursos ao pagamento de juros da dívida. Uma reforma da Previdência deve ser alicerçada em debate técnico, apontando os reais problemas a serem enfrentados e amplamente discutido pela sociedade. Um erro crasso na condução dos trabalhos dessa reforma foi tratar a Previdência como um bloco monolítico, desconsiderando a especificidade de cada um dos subsistemas que compõem. Regime geral da Previdência Social, regime próprio da Previdência Social, Previdência dos servidores públicos municipais e estaduais e a Previdência dos militares e parlamentares. A opção do governo em atacar o regime geral, onde estão os mais vulneráveis, e os servidores civis como forma de balancear o regime fiscal, ela é desfocada. Estamos discutindo Previdência, quando na verdade deveríamos discutir como criar empregos futuros, pois sem emprego não existe sistema previdenciário. Reforço que o Brasil precisa resolver o problema da Previdência a longo prazo para adequá-la às transformações de envelhecimento e queda da natalidade da população. Não se trata, porém, de um problema orçamentário imediato, como se tem ludibriado a população. Uma reforma legítima deve ser conduzida com o tempo de discussão pela sociedade, combatendo os privilégios de aposentados do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e militares, mantendo um tempo de contribuição menor para as mulheres, já que a carga de trabalho global delas, formada a maioria pelas trabalhadoras domésticas e o trabalho no mercado. Ainda que em média mais que um déficit de 44 bilhões tiveram tratamento diferenciado sem estipulação de idade mínima para aposentadoria, com alíquota de 10,5% sobre o rendimento bruto, bem inferior ao que foi proposto para os servidores civis, que pagarão de 14 a 22, com a possibilidade de criação de taxas extraordinárias. Outra disposição está nas regras suaves estabelecidas aos parlamentares que já têm mandato. Eu vou partir para o final, que eu já estou com quase 4 minutos, presidente, para terminar, e esse último ponto ele é muito importante. Essa diferenciação, senhor relator, ela deve seguir critérios objetivos sobre o tempo de preparação em cada categoria profissional e expectativa de vida. Profissões extenuantes, como a da mineração, do trabalhador rural ou ao de alta periculosidade, associadas a uma expectativa de vida menor, devem ser equilibradas com a idade mínima para a aposentadoria. Além disso, profissões que exigem longo período de preparação para seu exercício, como a do magistério superior, não podem exigir o mesmo tempo de contribuição para atingir o benefício integral. Destaco, a discussão deveria se aprofundar primeiramente na reforma tributária, como forma de enfrentamento à crise e não à previdenciária. Devemos melhorar a qualidade de ensino e qualificação profissional, para proporcionar o desenvolvimento econômico e a garantia de vaga de emprego para a nossa população, aumentando dessa forma a arrecadação previdenciária como consequente equilíbrio no sistema previdenciário. Por fim, eu manifesto meu repúdio a essas regras propostas, votando aqui pela rejeição da PEC número 6, do seu substitutivo, pois entendo que tal como está, ela fabricará uma legião de inaposentáveis e sem previdência social. Eu encerro, senhora presidente,
presidente, senhor relator e colegas senadores, aqui não só oferecendo uma proposta real do que nós defendemos para a Previdência, mas também lamentando, porque se todas as matérias difíceis e ruins que chegarem, que tratam, principalmente, que não é uma matéria para governo, ela é uma matéria de Estado, é para as próximas gerações. E aqui nós estamos tratando no afogadilho, como se não votasse no próximo mês, nós não teríamos condição de pagar as contas das escolas e dos hospitais já do mês de novembro e dezembro, o que não é verdade. Aqui o que nós estamos votando e discutindo é para começar a ter efeito a médio e longo prazo, são para os próximos 10 anos. Então, era mais do que justo e correto essa casa manter sua altivez e corrigir a própria PEC, o texto principal, para que voltasse à Câmara e dentro do processo democrático a Câmara pudesse manter ou não as nossas correções, assim como nos é garantido fazer as correções e fazer as revisões dos textos que vem lá. Essa PEC paralela, eu já falei na reunião do Colégio de Líderes e vou repetir aqui para que todo o Brasil saiba. Eu não sou nem um pingo entusiasta dela. Para mim é uma PEC da balela. Estão enrolando os trabalhadores, estão enrolando as trabalhadoras. Lá na Câmara ela não passa. Lá na Câmara é um colégio de líderes que faz aquilo funcionar. Basta ligar para todos os líderes que opinam naquela casa. Eu fui líder 3 vezes consecutivo lá na Câmara dos Deputados. Conversei com quase todos eles e eles todos me falaram em uma palavra só: impossível a gente votar esse texto novamente aqui na Câmara. Então, vim falar que eles deram a palavra e fizeram, então já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. Agora, eu admito que é ruim e jogo para paralela. Não é razoável e nós não temos como pactuar. O PDT irá votar contra esse relatório. Agradeço. A gente acompanha agora então o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, ele que fez aí um discurso contra a reforma da Previdência. O PDT também, a gente lembra que foi o partido que ameaçou punir os deputados que votaram a favor da reforma na Câmara dos Deputados, quando ela foi aprovada em agosto, inclusive a deputada federal Tabata Amaral. E agora, então, o senador Weverton Rocha, com o seu discurso a respeito contra a reforma da Previdência, que agora tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa comissão hoje deve votar tanto o relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, quanto a chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios na aposentadoria, nessas reformas, nessas mudanças da aposentadoria. Essa proposta foi um acordo fechado ontem com os líderes dos partidos, foi anunciada pelo senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e agora, então, os senadores discutem tanto a PEC paralela quanto a PEC principal. Essa PEC paralela, o objetivo dela é evitar justamente que mudanças na reforma da Previdência façam com que esse texto retorne ao Senado. Então, nesse caso, ela vai tramitar aí de forma paralela, como o próprio nome diz, para que o texto principal continue no Senado e possa ser aprovado da forma como ele foi também analisado e aprovado na Câmara dos Deputados. Lembrando que o senador Tasso Gereissati, que é o relator dessa proposta da reforma da Previdência no Senado, ele retirou apenas alguns trechos, como a aposentadoria especial e o BPC, que é o benefício de prestação continuada, mas essas alterações não fazem com que ela retorne à Câmara. Análise. E agora a gente acompanha a fala do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, em razão de discordarmos de boa parte do conteúdo do relatório da PEC 6/2019, apresentado a essa comissão pelo senador Tasso Gereissati. Inicialmente, é importante ressaltar que a Rede Sustentabilidade reconhece e defende a necessidade de promover uma reforma da Previdência Social para o Brasil. No entanto, entendemos que a mesma deva ser sustentável, justa e inclusiva. A grande questão sempre foi qual
reforma deve ser assumida pelo país. Qual o modelo mais adequado para a realidade brasileira de forma a equilibrar os direitos e as garantias sociais com a saúde fiscal do sistema previdenciário? Reformar a Previdência Social, que hoje enfrenta um déficit superior a 195 bilhões, é uma questão de responsabilidade social, humana e econômica. A rigor, esse déficit poderia ser superado com curto prazo, com o fim de desonerações e subvenções empresariais e uma ação coordenada para o crescimento e geração de emprego. No entanto, o fim do bônus demográfico indica, no médio e longo prazo, um desequilíbrio fiscal estrutural praticamente aceito pelos mais diferentes especialistas. Isso não significa, contudo, que vamos aceitar qualquer projeto vindo do Palácio do Planalto, especialmente os que retiram direitos, garantias e segurança social dos trabalhadores e da população brasileira, principalmente quando tentam passar à sociedade que a reforma da Previdência é uma bala de prata para resolver todo o desequilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. A reforma da Previdência, mesmo que sustentável, justa e inclusiva, é apenas uma parte de um conjunto de medidas e reformas necessárias para uma reforma de desenvolvimento do país de maneira sustentável. Especificamente, a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro não é justa nem inclusiva. Finge que ataca os privilégios, mas atinge severamente os trabalhadores com menores salários e, principalmente, quem tem maior dificuldade para se manter no mercado formal de trabalho. Em um país com desemprego estrutural e baixos salários, o que significará a perda do abono salarial por 12 milhões de trabalhadores? E a exigência de 40 anos de contribuição para terem acesso ao benefício integral, que será 30% menor que o valor pago atualmente? Quantos trabalhadores passarão a receber um salário mínimo de benefício porque o tempo mínimo de contribuição para sair desse patamar será de 20 anos, assim mesmo, para receber apenas 60% da média salarial, com o agravante que só contarão as contribuições superiores a um valor mínimo estabelecido? Em um país tão desigual, como cortar as pensões por morte em 50%, que atingirá principalmente as mulheres que tiverem que se afastar do mercado de trabalho por terem menos oportunidade e que, portanto, têm maior dificuldade de buscar uma renda complementar? Se a principal razão alegada pelo governo é diminuir déficit, como o próprio governo articula a manutenção de isenções previdenciárias superiores a 80 bilhões para o setor ruralista? A questão central é quem vai pagar a conta dessa economia, e as escolhas do governo deixam claro que serão os mais pobres. O substitutivo aprovado pelo plenário da Câmara corrigiu várias medidas draconianas propostas pelo governo, como a redução do valor do BPC, o aumento da idade mínima e outras obrigações para os trabalhadores rurais e professores, e principalmente a retirada da previsão de implantação do sistema de capitalização. Mas o texto ainda manteve dispositivos que prejudicam severamente os trabalhadores que ganham menos e têm maior dificuldade de manter vínculo formal de trabalho de forma contínua ou por períodos mais longos de tempo. São os trabalhadores pobres, sujeitos a trabalhos mais pesados, com menos escolaridades, menos acesso a equipamentos de saúde de qualidade, o que deixa o trabalhador... A gente acompanhou agora, então, a fala do Fabiano Contarato, senador da Rede do Espírito Santo, ele que discursa na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da reforma da Previdência. Agora são 10 horas e 33 minutos, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias a respeito da reforma da Previdência e sobre outros assuntos também. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros.
A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Com os fatos, com a notícia, Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora são 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o país com Desirê Brant. Temos ainda uma frente fria na costa entre o sul e o sudeste do Brasil. Hoje o sistema volta a provocar chuva no sudeste do país, mas ainda deixa algumas áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva entre Santa Catarina e o Paraná. No caso do sudeste, a chuva atinge a metade sul de São Paulo, todo o litoral, sul de Minas e Rio de Janeiro. E tem um pouquinho de chuva também para Mato Grosso do Sul. Já no Rio Grande do Sul, o tempo segue firme e frio por causa da presença do ar polar. Na região central do país, tempo firme também, só que com a temperatura lá no alto. E tem previsão para algumas pancadas de chuva, mais uma vez, em grande parte da região norte do país, a não ser no leste do Pará e no Tocantins. E o Nordeste ainda recebe chuva ao longo da faixa leste da região. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre, mesmo com a presença do sol, mas chega aos 39 graus na região de Palmas e 35 graus em Teresina. Aracaju tem máxima de 28 graus hoje à tarde, mesmo com possibilidade de chuva. Na capital paulista, o tempo fica mais nublado, com chuva fraca, mas a qualquer momento, e hoje a máxima não passa dos 21 graus. Amanhã, a quinta-feira, vai ser o dia mais frio da semana, porque além de chover, o ar frio pode alcançar o estado de São Paulo e é por isso que, além da chuva, a máxima não vai passar dos 18 graus na capital paulista. Mas na sexta-feira a chuva deve diminuir, o sol volta a aparecer e volta a esquentar. Tudo indica que o fim de semana será de sol e calor em todo o estado de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara dos Deputados adia para a semana que vem a votação de pontos polêmicos do projeto. Quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Antônio Maldonado.
O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime até tentou, mas a conclusão da votação do relatório elaborado pelo deputado Capitão Augusto ficou para a próxima semana. Nesta terça, os deputados membros do colegiado aprovaram 11 sugestões de mudanças no texto elaborado pelo ministro Sérgio Moro e encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Os parlamentares já haviam votado os pontos consensuais do pacote e a discussão agora é sobre os temas considerados mais polêmicos. Para o relator, essas questões que ainda precisam ser analisadas são simplesmente as mais importantes. Entre elas está, por exemplo, o chamado excludente de ilicitude, que é quando o policial atira e alega legítima defesa. Se a proposta for aprovada como está, não haveria crime na ação do policial que eventualmente matasse um suspeito. Esse é apenas um dos pontos que o deputado Capitão Augusto está trabalhando para manter no texto que vai ao plenário. Ele tem aceitado uma série de demandas dos colegas membros do grupo para justamente facilitar a aprovação do relatório no colegiado, mas já deixou claro que pode trabalhar para reincluir esses pontos quando o texto chegar no plenário. Sou presidente também da Frente Parlamentar de Segurança da Casa e presidente da Comissão de Segurança. Então, eu apresentei pontos aqui que eu considero importantes. E é óbvio e natural que é regimental, quando for para o plenário, eu tentar restabelecer os pontos perdidos aqui. Não tem nada demais, não estou falando nada contrário, estou respeitando democraticamente que decidiu em grupo, mas regimentalmente é possível a gente apresentar emendas e resgatar no plenário. Mas parlamentares como o deputado petista Paulo Teixeira têm questionado essa postura do relator, que visa justamente acelerar a tramitação do pacote anticrime. Na verdade, eu supunha que na posição de relator, o senhor fosse levar as posições vencedoras no plenário e não recorrer das posições que não são vencedoras. É isso que eu esperava. Eu já fui relator do Código de Processo Civil, trabalhei junto com o deputado Tradi e, portanto, o relator leva as posições que foram decididas na comissão. Mas o deputado Capitão Augusto tem posição firmada sobre esse tema. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é o grupo de trabalho, está sendo respeitado democraticamente o que decidi aqui, estou respeitando, sem problema nenhum, mas regimentalmente eu posso tentar, sem contar que tem vários projetos que estão no pacote, que estão tramitando de forma separada também pela Comissão de Segurança. Entre as principais mudanças feitas pelo grupo de trabalho no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro estão a retirada do texto da previsão de prisão após condenação em segunda instância e do chamado plea bargain, que é uma espécie de acordo feito após a apresentação de denúncia que envolve a confissão dos crimes pelo acusado em troca de uma pena menor. Por outro lado, os parlamentares já aprovaram o aumento do tempo máximo de pena de 30 para 40 anos e a criação de varas judiciais compostas por juízes sem rosto. O colegiado funcionaria na primeira instância e seria responsável por julgar crimes praticados por organizações criminosas. A intenção é justamente impedir que os suspeitos reconheçam os juízes e, com isso, evitar ameaças de criminosos e diminuir o risco para os magistrados. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já declarou que o texto aprovado no grupo de trabalho pode ser votado diretamente no plenário, sem passar antes por uma comissão especial. De Brasília, Antônio Maldonado. O plenário do Senado reprovou nesta terça-feira a chamada PEC das liminares, que limita os pedidos de vista em tribunais superiores. Mais informações com o repórter Afonso Marangoni. O plenário do Senado rejeitou nesta terça-feira a chamada PEC das liminares. A proposta tentava impor limites a pedidos de vista e a decisões cautelares monocráticas de tribunais, como o Supremo Tribunal Federal. Foram 38 votos favoráveis e 15 contrários, mas como o quórum necessário para aprovação é de 49, ou seja, 3/5 dos senadores, o texto de autoria de Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, foi rejeitado. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, classificou a medida como um bullying institucional. Nós não podemos, senhor presidente, de forma nenhuma, com essa PEC ou com qualquer PEC que tenha semelhança com essa, pretender apagar fogo na relação dos poderes jogando gasolina. Isso é uma proposta de emenda à Constituição despropositada. O governo mudou a orientação e também recomendou aos parlamentares
parlamentares aliados o voto contrário à medida. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a posição era para manter a coerência, já que o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto sobre o mesmo assunto. A razão do veto do senhor presidente da República é para manter a independência entre os poderes e a coerência por ter vetado o projeto que versa sobre o mesmo tema. Percebendo que não havia quórum suficiente, o autor da proposta, Oriovisto Guimarães, pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a votação fosse adiada. Apesar do apelo, Alcolumbre disse que a decisão estava tomada. Todas as semanas eu estou sendo questionado por um senador, por outro, por uma decisão. E os próprios senadores falaram hoje, nós vamos votar hoje para ganhar ou para perder. Ainda há pouco deu um número de 70 senadores aí. Se os senadores não votaram, que estavam aqui no plenário votando a proposta de emenda constitucional, é porque não quiseram votar nessa. Esse quórum não vai dar hoje, não vai dar amanhã, não vai dar depois de amanhã. Esse é o resultado do plenário do Senado Federal hoje. A PEC propunha que, em casos de controle abstrato de constitucionalidade, os pedidos de vista poderiam durar 6 meses, com prorrogação de 3 meses em caso de divergência no tribunal. Passado esse prazo, o pedido deveria entrar automaticamente em pauta, paralisando outros julgamentos da mesma natureza. Atualmente, não existe um limite de tempo para pedidos de vista. Outro ponto tratado na proposta era a proibição de que uma liminar fosse concedida de forma monocrática, ou seja, por apenas um magistrado. A PEC defendia a exigência da maioria absoluta para a concessão de liminar para ato normativo, lei ou decreto. Ainda nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento do plenário o inquérito que investiga supostas ofensas à corte. Moraes é o relator do caso. Como a investigação corre em sigilo, não foi divulgado o que será colocado em votação, já que há vários pedidos pendentes sobre esse inquérito. O mais provável é que seja analisado um recurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra a decisão de Moraes de suspender a investigação da Receita Federal contra 133 contribuintes. Agora cabe ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, que determinou a abertura do inquérito em março, decidir a data do julgamento. Jair Bolsonaro minimiza carona em avião da Força Aérea Brasileira durante viagem oficial. O presidente comentou nesta terça-feira o uso da aeronave da FAB pela esposa do chanceler Ernesto Araújo, que em maio pegou carona para passar férias em Paris. Para Bolsonaro, não há nada de mais levar alguém quando o avião está a serviço. Ele lembrou de quando o helicóptero oficial foi utilizado para transportar parentes para o casamento do filho Eduardo, em julho, e disse que pessoas humildes sentem prazer em voar. Segunda turma do STF mantém em liberdade o empresário de Brasília condenado em segunda instância. Antônio Bruno de Giovanni Basso foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão por extorquir a ex-mulher. O julgamento ficou empatado em 2-2, o que acabou beneficiando o réu, que vai responder ao processo em liberdade. Enquanto isso, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, vem segurando um pedido para analisar no plenário a validade da prisão dos condenados em segunda instância. Nicolás Maduro declara alerta na fronteira da Venezuela com a Colômbia. O ditador afirmou nesta terça-feira que o governo de Iván Duque quer guerra. Ele ordenou que o exército venezuelano faça exercícios na fronteira entre os dias 10 e 28 de setembro. A medida de Maduro é uma resposta às declarações do presidente colombiano, que na última semana o acusou de apoiar as Farc. E após dias de impasse, membros do movimento 5 Estrelas, partido de direita da Itália, aprovaram ontem a coalizão com um partido democrático de centro-esquerda, abrindo o caminho para um novo governo. Destaque internacional da repórter Camila Yunis. Foi aprovada nesta terça-feira uma nova coligação entre 2 partidos rivais da Itália. Em votação realizada pela internet, os integrantes do movimento 5 Estrelas, partido de direita italiano, e o Partido Democrático, Liga de Esquerda, formaram uma coalizão. A medida contou com o apoio de 80% dos militantes dos 5 Estrelas. A decisão facilitará a atuação do primeiro-ministro Giuseppe Conte, que foi reconduzido ao cargo recentemente.
Caso os militantes do Movimento 5 Estrelas rejeitassem a coalizão, a política italiana voltaria para um cenário de indefinição. O líder do partido de direita, Luigi Di Maio, comemorou o resultado e agradeceu aos eleitores. Até o início de agosto, o Movimento 5 Estrelas fazia parte do governo em coalizão com a Liga, partido de direita nacionalista. No entanto, a aliança foi desfeita pelo líder da legenda, Matteo Salvini, atual ministro do Interior, que alegou divergências em projetos de infraestrutura e cortes de impostos. Após o anúncio da nova decisão, Salvini disse que tentará recolocar a Liga no controle da Itália. Com a aprovação da coligação, o novo governo italiano deverá ser anunciado ainda hoje. A FIFA divulgou a logomarca da Copa do Mundo de 2022. E quem mostra pra gente essa logomarca é o repórter Daniel Lian. A FIFA divulgou o logo da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. O emblema representa a visão de um evento que conecta o mundo inteiro, além de apresentar elementos marcantes da cultura árabe e alusões locais ao jogo bonito. As curvas fazem menção às ondulações das dunas do deserto e o looping ininterrupto retrata o número 8, referência aos 8 estádios que vão sediar todas as partidas e o símbolo do infinito. O novo tipo de letra criado para acompanhar o emblema reimagina a caligrafia árabe tradicional. A Copa do Catar será disputada de novembro a dezembro para evitar o forte calor do mês de julho, que sempre foi o período padrão para os jogos da maior competição futebolística mundial. Enquanto isso, a FIFA confirmou que o Brasil segue entre os 8 candidatos que desejam receber a edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Também estão na disputa a África do Sul, Argentina, Austrália, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. As Coreias do Sul e Norte, segundo informações da entidade máxima do futebol, preparam uma candidatura conjunta. A partir de agora, as federações interessadas terão até o dia 13 de dezembro deste ano para enviar o livro das candidaturas com o compromisso para abrigar o certame, além dos documentos exigidos. O Mundial de 2023 será disputado pela primeira vez por 32 seleções. Vale lembrar que a última edição no formato com 24 equipes aconteceu este ano na França e teve a seleção americana levantando a taça, depois de superar a Holanda na final. As autoridades das Bahamas tentam mensurar os prejuízos causados pela passagem do furacão Dorian pelo arquipélago. Reportagem de Matheus Meirelles. A situação após a passagem do furacão Dorian ainda é bastante crítica nas Bahamas e autoridades tentam mensurar os prejuízos materiais e humanos. Além dos mortos e dos feridos, milhares de casas ficaram debaixo d'água depois da tormenta. A elevação do nível de água se deu por causa da forte tempestade que se formou após a passagem dos ventos que atingiram mais de 200 km por hora. Apesar do momento mais crítico já ter passado, ventanias e fortes chuvas ainda atingiram o arquipélago nesta terça-feira. Novas imagens divulgadas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos mostram o tamanho e a força do Dorian no Oceano Atlântico durante a passagem pelas Bahamas. Os últimos registros indicam que o estrago foi maior que o esperado e o número de vítimas pode aumentar de acordo com as autoridades. Hospitais, abrigos e prédios públicos também estão inundados. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 60 mil pessoas estariam precisando de ajuda alimentar. A ONU deve enviar 2 equipes de avaliação para identificar as principais demandas após a tragédia. Milhares de pessoas continuam ilhadas e, de acordo com o governo das Bahamas, as operações de resgate já estão ocorrendo nas áreas consideradas mais seguras. Ainda não há estimativa do prejuízo causado pela passagem do furacão Dorian, que perdeu força depois de destruir as Bahamas. Agora são 10 horas e 53 minutos e a gente vai direto para a capital federal conversar com Zé Maria Trindade. Zé, bom dia para você. Hoje o dia tá cheio por aí em Brasília, né? Tem CCJ do Senado falando sobre a reforma da Previdência e tem também a implementação da CPMI das fake news. Bom dia. Salve, muito bom dia, Nicole. Melhoras para você. Bom dia a todos. Olha, Nicole, realmente é um dia muito cheio aqui em Brasília. No Palácio do Planalto, o presidente quer limpar a mesa ali, indicar logo o Procurador-Geral da República, né, que todo mundo pensava que ia ficar para depois,
e também sancionar com vetos a lei aprovada no Congresso Nacional que regulamenta o abuso de autoridade. Sobre este tema, o presidente deve vetar ali 20 artigos. Todos os sugeridos pelo ministro Sérgio Moro serão vetados. E ali estão artigos que, segundo o ministro, podem impedir ou dificultar a atividade policial do juiz, né, dos ministros, dos tribunais superiores, dos juízes e também do Ministério Público. Agora, a novidade aí é que líderes no Congresso Nacional articulam na tentativa de derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro e, assim, recuperar parte importante desta legislação. O resumo aí, Nicole, é que esse assunto é sério demais. O abuso de autoridade. A autoridade, quando abusa, provoca danos sérios, porque fala em nome do Estado, né? O Estado detém o monopólio da violência. Mas usar este nome para se vingar da Lava Jato é um pouco demais, a lei foi exagerada e este é o debate. Já sobre a Previdência, o presidente do senador Davi Alcolumbre conta com a conclusão hoje na Comissão de Constituição e Justiça da votação de 2 emendas. A que foi da Câmara para o Senado Federal, né, da reforma da Previdência, e a chamada paralela. Esta PEC paralela, PEC é proposta de emenda à Constituição, prevê a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência e cobra um pedágio, a aprovação por maioria simples, como uma lei ordinária, nos plenários das câmaras e das assembleias, não entra diretamente, né? E, por outro lado, define ali uma disposição do Senado em concluir logo essa parte importante da reforma da Previdência. Sobre a CPI das fake news, é importante que o Congresso discuta e o objetivo de uma CPI, Nicole, não é exatamente prender ou descobrir crimes, mas também que se possa, depois desta avaliação, produzir leis, né? Porque a internet anda na frente da legislação e eu diria até que anda na frente da humanidade. Acho que a humanidade não foi evoluída o suficiente para usar a internet e as mídias sociais. Elas chegaram antes da nossa evolução, né? Exatamente, Zé. É importante que a gente regulamente tudo para que não haja brechas, né, nessa interação aí entre o ser humano e a tecnologia, o que pode acontecer disso. E, Zé, a Câmara também dos Deputados aprovou o texto base do projeto que tem como objetivo mudar a composição do fundo eleitoral. Foi até aquele assunto que a gente discutiu ontem, né? Agora eu não me recordo do valor que você havia falado, mas era um valor quase que 50% maior do que o previsto inicialmente, né? 46%. Existem valores, Nicole, para todos os lados, é muito complicado, mas é o debate. E esse é um exemplo claro de que quando as pessoas reagem, quando as pessoas se unem, conseguem vetar leis do Congresso Nacional. São 3 valores. O primeiro, gasto da última disputa, né, que é o fundo eleitoral, 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo mandou ao Congresso um projeto aumentando de 1 bilhão e 700 para 2 bilhões e 500 milhões de reais. Só que os deputados e senadores achavam pouco e queriam 3 bilhões e 700 milhões. Só que aí, alertado pelo Partido Novo, o governo reavaliou e chegou à conclusão que fez um cálculo errado para a atualização de 1 bilhão e 700 para 2 bilhões e 500 e acabou recompondo ali a proposta no orçamento da União para 1 bilhão e 846 milhões de reais, né? Menos de 2 bilhões. E aí os deputados ficaram assustados, quer dizer, eles queriam 3 bilhões e 700, né? Estavam discutindo 2 bilhões e 500 e o governo reduz para 1 bilhão e 800 e reconhece que errou. E aí os deputados definiram esse valor, 1 bilhão e 800, né? Diante da pressão, mas deixaram a porta e a janela abertas ali para redefinir o orçamento da União, aumentando esse valor do dinheiro para a campanha eleitoral através de redução do dinheiro das emendas coletivas, que são emendas destinadas aos estados para obras e tal. Olha, Nicole, esse assunto é muito sensível, né? O Supremo proibiu a doação de campanha eleitoral, que eu acho uma agressão,
e agora eles querem dinheiro para a campanha eleitoral de qualquer forma. Cada vez mais dinheiro, né, Zé? E a respeito da pesquisa Datafolha, que apontou que 70% dos brasileiros não aprovam a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, isso deve interferir de alguma forma na indicação dele? O presidente já havia declarado aí alguns dias atrás que só acreditando em Papai Noel, né, para acreditar no Datafolha, se referindo aí ao Instituto de Pesquisas. Ele costuma dizer que, segundo o Datafolha, ele não teria sido eleito, né? Porque ele perderia no segundo turno para todos, mas foi uma pesquisa eleitoral. Eu não costumo brigar com números e é uma ciência, né? Se houve desonestidade na captação de dados e análise, isso aí, na minha opinião, é crime, isso tem que ser denunciado oficialmente. Olha, nada disso interfere. É uma decisão de indicação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que inclusive viajou para os Estados Unidos para tratar disso, no Senado Federal. Só o seguinte, existe uma condição para isso. Trata-se de um assunto importante e uma derrota do governo no Senado seria muito grave para o presidente Jair Bolsonaro. Então, os aliados ali colocaram o seguinte, se houver a comprovação de que o presidente vai perder, ele não indica o filho. Então, esse é o limite. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. E agora são 11 horas pontualmente, a gente vai para mais um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera que tá assistindo ao Jovem Pan, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster e hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm medo ou sentem culpa ao abandonar um livro? Eu abandono sem dó. Em primeiro lugar, quando você vê que você não tá gostando muito da leitura, não tá fluindo muito bem, não fica tentando insistir e ficando numa leitura arrastada, porque às vezes aquele livro não é pra você. Comece uma nova leitura. É lógico que não vai abandonar de primeira, você leu 10 páginas e não gostou. É isso aí, continue assistindo ao Jovem Pan e pra mais dicas de livro, vão lá no meu canal Bookster que tem muita coisa boa. Saúde. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Hoje nós vamos falar de um tema que cabe à minha colega Camila, que também é colunista aqui da Jovem Pan, mas entra muito na minha área de cabelo, que são antidepressivos. Por que os antidepressivos entram na tricologia? Porque a gente tem tido hoje no consultório muita queixa de pacientes usando antidepressivos e se queixando de que os cabelos estão caindo. Doutora, isso é verdade? Pode acontecer? Pode sim. Hoje nós sabemos uma lista de antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos calmantes que podem dar queda de cabelo. Mas esse percentual de medicamentos que podem levar à queda de cabelo real reflete só 15% dos medicamentos. Apenas 15% dos antidepressivos, calmantes, ansiolíticos do mercado podem dar queda de cabelo. Todos veem no rótulo, quando a gente vai ler a bula sempre diz que vai ter que um efeito colateral possível é a queda de cabelo. Mas é quase impossível, apenas 15% deles podem levar à queda de cabelo. A grande verdade estudada, descoberta e comprovada é que o cabelo cai nessas pessoas que usam os antidepressivos porque elas estão depressivas, ou depressivas, ansiosas, sofrendo transtornos psiquiátricos que levam à queda do cabelo. Portanto, o que faz cair o cabelo com mais frequência é o transtorno psiquiátrico e não o medicamento que está sendo usado para tratar. Portanto, não pare seu antidepressivo, continue usando, pergunte para o seu psiquiatra, aponte ao seu psiquiatra que está tendo um pouco de queda de cabelo, mas lembrando que a maioria dos casos, a queda de cabelo se deve ao processo neurológico, ao problema psiquiátrico, ao problema emocional e não ao medicamento. Por isso é importantíssimo que não se pare de usá-los, mesmo tendo a queda de cabelo. Converse com seu médico antes. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Esta é a Jovem Pan News. A
Rede da Informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 11h03 e a gente vai para Brasília com as informações de Luciana Verdolim, porque o governo lançou ontem a campanha da Semana do Brasil. É com você, Verdolim. O governo lançou ontem a campanha A Semana do Brasil, que pretende incentivar a criação agora, no mês de setembro, de uma data importante para o comércio. A iniciativa reúne 4.680 empresas de todo o país, que deverão dar descontos entre os dias 6 e 15 de setembro. A campanha foi inspirada em iniciativas, por exemplo, dos Estados Unidos, que costumam realizar promoções em feriados nacionais. O secretário de comunicação aqui do governo, Fábio Van Garden, ele explica que setembro é tradicionalmente um mês fraco, sem qualquer data comemorativa. Por isso, o governo acredita que os descontos deverão atrair os consumidores. O secretário, inclusive, mandou um recado para quem ele chamou de pessimistas. Todas as datas de calendário do comércio têm anos de vida e décadas. Sejamos persistentes e pacientes. A própria Black Friday demorou para se consolidar e ainda está sendo construída no varejo brasileiro. Por isso, devemos ter perseverança nos próximos anos na construção do 7 de setembro como data símbolo da Semana do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom nacionalista e convidou a população para participar das comemorações do próximo sábado. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. O Brasil vai sair dessa. Nós juntos vamos fazer o Brasil diferente. Vamos lá na frente, apesar do orçamento bastante complicado. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima. O presidente pediu à população que saia de verde e amarelo no final de semana. Bem-humorado, ele mesmo lembrou que o último presidente que pediu isso acabou se dando mal. Ressaltou, no entanto, que o momento agora é outro, que é hora de incentivar o patriotismo no país. Logo depois do desfile de 7 de setembro, aqui na Esplanada dos Ministérios, o presidente Bolsonaro vai embarcar para São Paulo. Ele passa a noite no hospital e será operado no domingo pela manhã. O vice-presidente Hamilton Mourão vai assumir interinamente a presidência da República de domingo a terça-feira da semana que vem. Na quarta, o presidente retoma o cargo. A expectativa é de que ele fique em São Paulo de 7 a 10 dias, podendo esse prazo ser maior ou menor, de acordo com a recuperação do presidente da República. De Brasília, Luciana Verdolim. Presidente afastado da Ancine é acusado de associação criminosa pelo Ministério Público Federal. Christian de Castro Oliveira teria atuado junto com outras 7 pessoas com o objetivo de favorecer a candidatura à agência. Entre os envolvidos está o ex-ministro e atual secretário da Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Eles são acusados também de terem cometido delitos de violação de sigilo funcional, prevaricação, crimes contra a honra e denunciação caluniosa. Ministério Público Federal recomenda limitar o uso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Com base em análises técnicas que prevêem impacto profundos em torno da estrutura, a Procuradoria quer revisar a licença ambiental. No documento protocolado junto ao IBAMA, o MPF diz que Belo Monte foi construída sem avaliação prévia da quantidade de água que poderia ser desviada do rio Xingu. O Instituto tem 20 dias para se posicionar a respeito e, caso a recomendação não seja aceita, a Procuradoria ameaça acionar a Justiça para suspender as atividades da usina. Recursos destinados à prevenção e ao controle de incêndios florestais serão menores em 2020. O orçamento previsto para o combate ao fogo é de R$ 29.600.000. O valor é 34% menor do que o deste ano, de R$ 45.500.000. O corte na verba em 2020 se deve à restrição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, que terá uma queda de 10% no total de recursos. A gente vai agora com o destaque da repórter Marcela Lorenzito.
A informalidade tem ajudado na redução do desemprego no país, que continua alto. No entanto, sem carteira assinada, aquele dinheirinho do salário no fim do mês nem sempre é garantido. O resultado? Inadimplência. De acordo com os últimos dados do Serasa, o Brasil tem mais de 63 milhões de pessoas com alguma conta atrasada. A estudante Paula Teixeira virou estatística e entrou para a lista de devedores. Porque eu emprestei o cartão para uma amiga. Amiga, né? Tô devendo. Aí meu nome tá na praça, né? Por conta dela. Assim como a Paula, 14% dos brasileiros estão com dívidas porque emprestaram nome para outras pessoas. E cerca de 30%, a maior parte, está endividada porque perdeu o emprego. Os dados são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas com o Serviço de Proteção ao Crédito. 29% dos entrevistados disseram que estão inadimplentes por causa da redução da renda e 13% por falta de controle financeiro. Este último é o caso da gerente Camila Pinheiro. Está tudo muito caro, né? Está tudo muito difícil, então as coisas vão aparecendo, as emergências vão acontecendo e você precisa, principalmente tem filho na escola, sempre tem um passeio, tem um material novo para comprar, um livro, e essas coisas não são baratas, né? Eu acho que tudo é planejamento, né? Acho que todo mundo, acho que o povo brasileiro já está mais antenado disso, né? Não quer dizer que seja, quando não é nosso, é uma dívida, né? Então, independente disso, a gente está se organizando para poder ter liberdade mais para o futuro. Além da falta de planejamento, o fator emocional pode influenciar negativamente o orçamento. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que os aspectos emocionais ocasionados por crises econômicas criam essas situações. As pessoas acabam ficando muito ansiosas e algumas até passam a consumir mais para tentarem compensar a situação, a tristeza gerada pela dificuldade financeira. É muito importante que as pessoas entendam isso, percebam isso, para que elas possam efetivamente tentar colocar as contas em ordem, com equilíbrio e com muito planejamento. Nos últimos 3 meses, 33% dos entrevistados fizeram compras, mesmo sabendo que seria difícil pagá-las. E 24% compraram sem nem pensar se conseguiriam arcar com a dívida depois. Mesmo diante deste cenário, a pesquisa do SPC mostra que poucos inadimplentes pretendem mudar os hábitos para ter uma vida financeira saudável. Entre os que se endividaram por descontrole ou compras por impulso, 47% reconhecem não ter feito nada para mudar de atitude. Metade desses alega não considerar o problema tão grave, enquanto 34% argumentam que este hábito faz parte do jeito de ser e que nunca irão mudar. Ministros voltam a se reunir com governadores da Amazônia Legal e dizem que o governo vai regulamentar a mineração em terras indígenas. Quem conta os detalhes é a repórter Vitória Bel. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta terça-feira que o governo federal deve regulamentar a mineração em terras indígenas. Prevista na Constituição, a prática nunca teve regras definidas. Segundo Onyx, a medida fará parte de um plano de desenvolvimento econômico para a Amazônia ainda em discussão. Lorenzoni e os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, se reuniram ontem com governadores do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Após o encontro em Manaus, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou que definir um marco para exploração mineral em áreas indígenas é uma demanda dos estados da região. É justo a população indígena não poder se valer dos recursos minerais que estão no subsolo? É justo as populações indígenas não poder plantar? Brasilidade é oportunidades a todos. Quem quiser ficar lá no fundo da reserva é um direito que tem. Agora, quem quiser arregaçar a manga, botar o pé e a mão no chão e trabalhar e produzir, que lhe seja dado esse direito. Além de regular a mineração, os governadores querem a regularização fundiária da região, além da criação de um sistema permanente de fiscalização e monitoramento das queimadas. Os estados defendem ainda a prorrogação da garantia da lei da ordem para a preservação ambiental na Amazônia Legal. Em vigor até o fim de setembro, a GLO garante a participação das Forças Armadas no combate aos incêndios na floresta. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, os governadores querem a permanência dos militares até outubro. Mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal, e é muito importante que esta ação
de suporte das Forças Armadas com as forças estaduais sejam dadas às agências, como é o caso do IBAMA e ICMBio. O ministro ainda disse que o Fundo Amazônia será preservado, mas sob gestão federal. Ainda não há prazo para as novas ações serem implementadas. O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou ontem a manifestação de interesse público da Caoa pela planta da Ford em São Bernardo do Campo. Marcelo Matos. Caoa decide em 45 dias o negócio com a Ford e pretende produzir caminhão e carros em São Bernardo do Campo. O grupo brasileiro acertará o valor da transação com a montadora norte-americana para o anúncio de investimentos e produção. No Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória recebeu o presidente do conselho do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Walters, e o vice-presidente da Ford para a América do Sul, Rogério Golfarbi. É uma satisfação para o governo do estado de São Paulo ter contribuído para que uma solução negociada de privado com privado, de duas grandes empresas, pudesse ser cristalizado neste entendimento entre as partes para a preservação dos empregos dos metalúrgicos e também dos não metalúrgicos. A fábrica tem prestadores de serviços em várias áreas, em vários segmentos que também serão mantidos, e a garantia na extensão de que será possível, e isso somente será anunciado na segunda etapa, a ampliação de investimentos na produção dessa fábrica. O presidente do conselho do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, descartou o investimento do BNDES na aquisição da fábrica da Ford e pretende ampliar a produção já instalada no Brasil. A Anápolis vai crescer muito. Nós temos intenção de lançar bastante entre o próximo ano e o ano seguinte. Nós vamos lançar aproximadamente mais 3 carros em Anápolis, e a produção da fábrica da Ford em São Bernardo, ela vai ter outra marca, e que nós já estamos em entendimento, e o tema está fortemente já avançado, e nós pretendemos fazer isso o mais rapidamente possível e crescer bastante com a Ford, com as instalações da Ford aqui, que tem equipamentos excelentes. Os equipamentos da Ford estão 100% novos e podem ser usados para qualquer tipo de veículo e alcançar uma qualidade excepcional. Numa demonstração do apetite do grupo no mercado brasileiro, a Caoa Chery, associação com a montadora chinesa, fechou o primeiro semestre de 2019 com alta de 276%, com a venda de 8.516 veículos, na comparação com 2018, e alcançando montadoras instaladas no país. O presidente do conselho do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, destaca a tecnologia. A China é um país que está investindo fortemente em tecnologia, e hoje ele já tem tecnologia de ponta em automóveis. Eu considero hoje que a China vai realmente assombrar e vai surpreender o mundo com sua tecnologia e seus avanços, porque eles estão investindo muito pesado. Ultimamente eu estive na China, tive a oportunidade de visitar uma fábrica onde eles investiram 8 bilhões de dólares, e em termos de carros elétricos, eu creio que a China vai ser a primeira colocada logo mais no mundo inteiro, porque eles estão focando fortemente nisso. E também em termos de tecnologia de motores, com motores gasolina e a etanol, mas também voltado tornando os carros híbridos. Isso torna o carro mais forte, mais potente e muito mais econômico. A Caoa pretende manter 850 funcionários da Ford em São Bernardo do Campo e negocia com o sindicato as bases salariais com a categoria. Ao todo, 34 pessoas morreram no incidente do barco que pegou fogo na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Mais informações na reportagem de Nani Cox.
As autoridades norte-americanas suspenderam as buscas por sobreviventes do naufrágio de um barco de mergulho na Califórnia. A embarcação Conception tinha 39 pessoas a bordo quando pegou fogo na madrugada da última segunda-feira. 5 tripulantes que estavam acordados pularam na água e foram resgatados pela guarda costeira. Enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas, o barco afundou. Até o início da noite de terça-feira, 20 corpos foram recuperados, sendo que 4 estavam no fundo do mar ao redor da embarcação naufragada. A comandante da Guarda Costeira de Los Angeles explicou que as buscas foram suspensas porque não há registros de outras pessoas pulando na água. Mônica Rochester afirmou que a decisão não foi fácil e reconheceu o momento turbulento para os familiares das vítimas. It's never an easy decision to suspend search efforts. We know that this is a very difficult time for families and friends of the victims. As buscas envolveram 3 helicópteros e barcos que cobriram uma área de cerca de 250 quilômetros. Os corpos das 20 vítimas recuperados até terça-feira já foram encaminhados para autópsia. Um time com 16 investigadores vai trabalhar no local por pelo menos 10 dias para determinar as causas do incêndio. E agora a gente volta a acompanhar a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a reforma da Previdência, o relatório do senador Tasso Gereissati e também a chamada PEC paralela, a proposta de emenda à Constituição, que prevê aí a inclusão de estados e municípios na reforma. Quem fala agora é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar ao vivo. Ontem, nessas 41 autoridades, a preocupação foi principalmente com aqueles chamados setores mais vulneráveis. Senhor presidente, Jorginho Melo, esse desejo de mudança pode ser constatado na quantidade de emendas apresentadas pelos senhores senadores e senadoras perante essa comissão. Até o momento da conclusão desse voto, em separado, foram 489 emendas, quase 500 emendas, por mais de 500 senadores titulares e suplentes, reveladoras da intensa preocupação dessa casa com o conteúdo da PEC número 6 de 2019. Eu avançaria aqui, por que não dizer, em particular, quanto aos temas, por exemplo, regra de transição, pensão por morte, cálculo do benefício, contribuições. Enfim, dada a nossa divergência com o conteúdo que estamos apreciando nesse momento, vamos à análise. Apresentamos esse voto em separado com fulcro no artigo 132, 6, inciso 1º, parágrafo 6º, inciso 1º, do regimento interno da Casa. Epíteto, ou seja, o que chama-se de catilinárias previdenciárias. Aqui é inspirado num senador de outros tempos. As palavras de grande jurista romano, Marcus Túlio Cícero, preferidas em 8 de novembro do ano 63 a.C., quando denunciou o cônsul Lúcio Sérgio Catilina por seus atos de corrupção, por alinhamento com os interesses do inimigo de Roma, amolda-se a esse debate nos dias de hoje, apenas trazendo que debates como esses ultrapassam séculos e séculos. Diz ele no seu discurso: até quanto a Catilina abusará da nossa paciência? Só que eu estou falando para todos nós, não é especificamente para ninguém. Por quanto tempo essa loucura há de zombar de nós? A que extremo se há de precipitar tão desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a influência de todos os homens de bem, nem esse local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto dessas pessoas, nada disso conseguiu perturbar? Não te das conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos esses que a conhecem? Quem dentre nós, pensas tu, que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste e que decisão tomaste? Esse
mostra tempos de outros tempos, mas que a reflexão serve para cada um de nós, e eu estou aqui assumindo essa responsabilidade, inclusive eu. Das palavras de Cícero, parafraseamos as nossas contra todo e qualquer tipo de maquinação que não seja na construção do bem comum, de olhar fazer o bem sem olhar a quem. É nesse sentido que eu espero que o nosso debate seja construtivo aqui na comissão tão importante que é a CCJ, que vai se debruçar e votar esse tema. Enfim, até quando seguirá, enfim, o afrontamento ao Estado Social de Direito, duramente conquistado com a Constituição de 1988. É estarrecedor o que vem ocorrendo em nosso país recentemente. A mais flagrante disposição do Estado contra o cidadão e, por vias reflexas, do cidadão contra o Estado. As atuais políticas, eu lembro aqui, por exemplo, falam de pente fino, subverteram até o mesmo princípio mais comezinhos do direito humano e respeito, invertendo a produção da boa-fé, evolução máxima dos primados do direito romano. Todos os cidadãos protegidos pela Seguridade Social são, aos olhos do Estado, potenciais fraudadores. E discordamos. Noutra linha, a desagrarização social também compõe o projeto de desestruturação da ordem social. A propaganda do Estado, desde a gestão passada, passou a adotar como fundamento da reforma da Previdência o combate a privilégios, ou seja, a exerdação do... A gente acompanhou agora a fala do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da reforma da Previdência, do relatório que deve ser votado hoje do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e também da chamada PEC paralela, que tramita, conforme o próprio nome diz, paralelamente a essa proposta inicial, para que mudanças sejam feitas nas aposentadorias e para que, assim, o texto principal não tenha que retornar à Câmara dos Deputados, onde foi aprovada em agosto deste ano. A gente vai mudar de assunto agora, porque um relatório das Nações Unidas afirmou que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido podem ser cúmplices em crimes de guerra no Iêmen. Quem conta os detalhes é o repórter Renan Porto. A Organização das Nações Unidas afirmou em um relatório divulgado nesta terça-feira que Estados Unidos, Reino Unido e França podem ser cúmplices em crimes de guerra no Iêmen. A acusação é de que a coalizão liderada pelos sauditas e apoiada pelas potências deixa civis passarem fome como estratégia militar. Os países ocidentais atuam fornecendo armas e apoio de inteligência e logística. A legalidade das doações bélicas é questionada e objeto de vários processos judiciais. Além do uso da fome como arma de guerra, o documento divulgado pela ONU expõe a prática de tortura, estupro, detenção arbitrária e recrutamento de menores. O relatório ainda aponta para ataques aéreos direcionados contra civis. A fome decorrente do conflito, que já dura 5 anos no Iêmen, já foi classificada pelas Nações Unidas como a maior crise humanitária do mundo. A coalizão, que inclui a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o governo do Iêmen, luta contra o movimento rebelde Houthi, que controla a capital iemenita, Sanaa. Os analistas da ONU compilaram uma lista secreta de possíveis suspeitos de crimes internacionais que foi entregue à chefe dos direitos humanos da organização, Michelle Bachelet. O relatório também destacou o papel desempenhado pelo Irã em apoio aos Houthis. Os rebeldes expulsaram o governo do Iêmen da capital do país em 2014. A coalizão, liderada pela Arábia Saudita, interveio no ano seguinte para restaurar os governantes depostos quando se instaurou o conflito que dura até hoje. Secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal aprovam proposta de reforma tributária, mas texto precisa do aval de governadores para chegar ao Congresso. Ainda não está definido se o projeto será enviado como uma nova proposta ou como emenda substitutiva à PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto prevê período de 10 anos até a implantação total do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituiria PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.
A proposta prevê ainda que, por 20 anos, nenhum estado terá perda real da arrecadação e que o tratamento diferenciado da Zona Franca de Manaus será preservado. E ainda que estados e municípios terão autonomia para definir a alíquota do IBS, além da criação de um fundo de desenvolvimento regional. O economista Cláudio Adilson Gonçalves, ex-secretário de Política Econômica, lembra, porém, que o governo cogita criar um imposto similar à CPMF. Como ela incide sobre várias etapas, sobre todas as etapas do processo de produção de bens e serviços, né? Ela é um imposto indireto que vai se incorporando ao preço em cada etapa do processo produtivo e lá no final das contas, se ela arrecada bastante, obviamente, ela não é uma alíquota pequenininha sobre o valor adicionado pela atividade produtiva, né? Acaba sendo um imposto grande, eu acho preocupante. A intenção do governo seria compensar o corte de encargos na folha de pagamentos como estratégia para estimular a geração de empregos. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Bruno Lavieri também critica a possível recriação da CPMF. O sistema tributário brasileiro tem vários defeitos, várias deficiências, mas nesse momento substituir um sistema defeituoso por outro sistema defeituoso não traz vantagem alguma. A boa notícia sobre isso é que o Senado e o Congresso continuam bastante resistentes. Os cálculos da equipe econômica são de que esse imposto seria capaz de arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano, de maneira fácil e rápida. A alíquota poderá ser de 0,20% ou 0,22% sobre as movimentações financeiras. Agora são 11 horas e 29 minutos e a gente vai para mais um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Muitos consumidores hoje optam pela comodidade de comprar pacotes de viagem pela internet. Isso traz uma comodidade grande para o consumidor e uma facilidade na pesquisa do preço. Normalmente, o consumidor, quando ele compra através de uma agência de viagem da internet, ele tem um preço, inclusive, menor. Mas nem tudo acaba favorecendo o consumidor, porque, por exemplo, quando ele vai trocar a data do pacote de viagem, quando ele vai trocar o voo, o horário do voo, quando ele vai trocar o hotel, ele tem uma série de dificuldades. Então, quando você comprar em um site de viagens, principalmente em sites estrangeiros, tome cuidado e tente acertar na compra e não modificar a data, não modificar as condições do pacote, porque com certeza, se você precisar modificar qualquer coisa, você vai ter uma dificuldade muito grande, sobretudo em relação a sites estrangeiros, que normalmente não têm atendentes que falam português e às vezes o contato com esses sites é bastante difícil. Fique atento e tome cuidado nas compras de viagens através de agências de internet. Quando o assunto é cinema, os dois países que vêm à mente são Estados Unidos e Itália. O primeiro, a produção norte-americana, ela está muito presente em nossas vidas, seja nas salas de cinema, seja na Netflix e em outras plataformas de streaming. No entanto, o cinema italiano parece um pouco escondido. Onde ele foi parar? Acontece, atualmente, em vários estados brasileiros, o Festival de Cinema Italiano. É uma ótima oportunidade para o público que sempre se interessou pela cultura italiana, pelo país, acompanhar um pouco do que está sendo feito na Itália, parte da produção atual. Por exemplo, há o novo filme de Paolo Sorrentino, que é um dos diretores italianos mais atuantes no momento. A nação que nos deu cineastas como Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, nunca parou de produzir. Essa produção só estava um pouco escondida, de difícil acesso. Agora tem-se uma ótima oportunidade. Não perca. Entrem no site, vejam a programação e tentem acompanhar o máximo possível de filmes. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, porque é urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã.
Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia para você que chega agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta quarta-feira com o nosso Top 10. Reprovação. Pesquisa Datafolha aponta que 70% dos brasileiros não aprovam a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. Baixa no governo. Jair Bolsonaro exonera presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto Ferreira. Reforma da Previdência. Comissão de Constituição e Justiça vota hoje parecer sobre o projeto e deve decidir também sobre a inclusão de estados e municípios. Campanhas eleitorais. Câmara dos Deputados aprova texto base de projeto que visa mudar a composição do fundo eleitoral. Mudança na PF. Presidente Jair Bolsonaro defende troca na Polícia Federal e diz que novo diretor precisa ser Moro Futebol Clube. Soltura. Justiça do Rio de Janeiro concede liberdade para os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Luz na infância. Agentes das polícias federal e civil deflagram a 5ª fase da operação contra a pornografia infantil no Brasil e em mais 6 países. Nicolás Maduro. Ditador declara alerta laranja na fronteira da Venezuela com a Colômbia em virtude da ameaça de agressão do país vizinho. Trégua. Governo do Irã se compromete a anunciar nova redução dos compromissos internacionais na área nuclear. Fim de impasse. Após meses de protestos, líder de Hong Kong retira projeto de lei de extradição para a China. O Ministério da Ciência e Tecnologia pediu permissão para remanejar 82 milhões de reais da área de fomento para poder pagar as bolsas do CNPq. De Brasília, Luciana Verdolim. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse ontem que garantiu uma sobrevida de pelo menos mais um mês aos bolsistas do CNPq. Ele pediu que fossem transferidos 82 milhões de reais da área de fomento para o setor de bolsas, o que garantiria o pagamento dos benefícios referentes ao mês de setembro. O remanejamento, no entanto, segundo o ministro, ainda precisa do sinal verde do Ministério da Economia. Para garantir o pagamento das bolsas até o final do ano, ainda faltam 248 milhões de reais. É duro, que eu durmo e acordo pensando nisso. Mas o restante do ano, o que nós temos? 2 alternativas. Uma delas são os recursos dos dividendos dos bancos, que vão entrar agora em setembro. Então, existe uma possibilidade, falada pelo ministro Onix, de se utilizar esses recursos para uma transferência para o CNPq, o que nos resolveria o problema, precisaria de 250 milhões para isso. A segunda alternativa seria utilizar aqueles recursos da Lava Jato. Existe um pedido do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que dos 2,5 bilhões de reais do fundo milionário da Petrobras, 250 milhões sejam destinados ao CNPq para o pagamento de 84 mil bolsistas até o fim do ano. Para o ano que vem, segundo o ministro, existe um espaço fiscal maior para discutir o assunto com mais tranquilidade. De Brasília, Luciana Verdolim. Um erro de cálculo do governo na elaboração do orçamento de 2020 aumentou o fundo eleitoral do ano que vem em 671 milhões de reais.
De Brasília, Antônio Maldonado. Deputados de diversos partidos e correntes ideológicas se articulam para juntos garantir nada menos que 2,5 bilhões de reais de dinheiro público para patrocinar as campanhas municipais do ano que vem. A iniciativa surgiu após um erro de cálculo do governo federal. A equipe econômica somou os valores da compensação fiscal de propagandas partidárias em 2017 e de propagandas eleitorais em 2016 e encaminhou o orçamento de 2020 com a previsão de que 2,5 bilhões de reais deveriam ir para o fundo eleitoral, um aumento de 671 milhões de reais em relação ao ano passado. A questão é que a lei determina que apenas propagandas partidárias devam ser consideradas e o valor real que o Estado precisará repassar para as campanhas para prefeito é de 1,870 bilhões de reais. Mas para alguns deputados isso é pouco e esse grupo se articula para mudar o projeto de reforma partidária e garantir o máximo que der para as disputas municipais. A estratégia é a seguinte: a lei determina que o fundo eleitoral tem que receber pelo menos 30% do dinheiro reservado para custear as chamadas emendas de bancada, que somente neste ano somam 4,6 bilhões de reais. Em 2020, no entanto, esse valor será consideravelmente maior, já que começa a valer a chamada PEC do orçamento impositivo, que destina 0,8% da receita corrente líquida da União às emendas de bancada. E a ideia dos deputados é vincular o valor do fundo à previsão de gastos com as emendas do ano seguinte. Se isso passar, apenas os 30% que vão para as campanhas passariam de 2 bilhões de reais. Somando esse valor aos 552 milhões de reais que deverão ser pagos a título de compensação fiscal das propagandas eleitorais, os candidatos a prefeito teriam os tão sonhados 2,5 bilhões de reais para fazer campanha no ano que vem. De Brasília, Antônio Maldonado. E a esposa do governador de São Paulo, a primeira-dama Bia Dória, respondeu nesta manhã a uma fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do marido dela, João Dória. Bia escreveu no Instagram pessoal dela, na conta pessoal dela, que como mulher, mãe e primeira-dama do estado de São Paulo, repudiu com veemência as declarações do presidente da República, que usa expressões chulas que ferem e desrespeitam a família brasileira e a importância do cargo que ocupa. Na manhã desta quarta-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem na qual o presidente Jair Bolsonaro afirma que o governador João Dória não tem chance nas eleições presidenciais de 2022 porque é uma, abre aspas, ejaculação precoce. Na avaliação do presidente, Dória deveria pensar talvez somente nas eleições de 2026. Ele não tem o apoio popular, na opinião de Bolsonaro. Essa fala foi feita aí durante um café da manhã com jornalistas do jornal Folha de São Paulo e Bolsonaro afirmou também que está disposto a concorrer à reeleição. No sábado, em uma conversa com jornalistas, o presidente já havia afirmado que Dória está morto para 2022, sendo que 2 dias antes, portanto na quinta-feira, durante uma live semanal que ele costuma fazer nas redes sociais, ele tinha acusado o Tucano de ter mamado nas tetas do BNDES no governo do PT, em referência aí à compra de um jatinho a juros subsidiados do BNDES. Então a gente teve essa repercussão agora da primeira-dama aqui do estado de São Paulo, Bia Dória, a respeito dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 11h41. A gente fala agora do cenário internacional, porque o parlamento do Reino Unido impôs uma derrota ao primeiro-ministro Boris Johnson e vota hoje um projeto de lei que pode impedir o Brexit sem acordo. Reportagem de Afonso Marangoni. Contrariando o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o parlamento do Reino Unido vota hoje um projeto de lei que pode impedir o Brexit sem acordo. Os parlamentares aprovaram uma moção de
urgência para analisar o projeto que, na prática, obriga o Premier a pedir mais prazo à União Europeia se os dois lados não chegarem a um consenso. Por 328 votos a 301, essa foi a primeira derrota de Johnson no Legislativo. Desde que assumiu o cargo em julho, o Premier tem dito que o Brexit aconteceria de qualquer maneira em 31 de outubro, prazo final estabelecido pelo Bloco Europeu para o Divórcio. Para o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia se torna ainda mais complexo. Não acredito que vá se perder a ideia da saída do bloco. Não acredito que haja um retorno nessa situação, pelo menos por enquanto, mesmo com tantas dificuldades. Mas o que eu acredito é que vai se buscar este ou outro governo, nem que seja necessária a mudança do primeiro-ministro. Em reação à demonstração de força dos deputados, Johnson disse que o parlamento está à beira de destruir qualquer acordo e que isso irá significar mais estremecimento e mais atraso. O primeiro-ministro afirmou que se a lei que impede o Brexit sem acordo for aprovada, irá apresentar um pedido de eleições gerais antecipadas, mesmo não concordando com elas. A moção de urgência foi aprovada no mesmo dia em que o Partido Conservador de Boris Johnson perdeu a maioria no parlamento. Isso porque o deputado Philip Lee abandonou a legenda e se juntou à oposição. Em um comunicado, o parlamentar justificou a decisão, alegando divergências em relação ao Brexit. Agora, a coalizão governista é minoria, tem 319 deputados e a oposição 320. Mesmo não tendo maioria, Boris Johnson continua à frente do governo e só poderá deixar o cargo se o parlamento aprovar um voto de desconfiança contra ele, o que não deve acontecer, pelo menos por enquanto. O furacão Dorian foi rebaixado para a categoria 2, mas continua avançando na costa dos Estados Unidos. E quem está em Nova York e vai nos atualizar sobre esse assunto é a repórter Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mari. Olá, bom dia a todos. Pois é, depois de causar muita destruição nas Bahamas, o furacão Dorian vem se deslocando aqui em direção aos Estados Unidos. Foi rebaixado para a categoria 2, o que significa que a velocidade dos ventos está entre os 154 e 177 km por hora, o que ainda é bastante forte, já começa a afetar sim algumas regiões da costa dos Estados Unidos. Na Flórida, o mar está bastante revolto, com ondas enormes nessa quarta-feira. E o Departamento de Polícia de Jacksonville, que também fica na Flórida, publicou no Twitter que desde as 6 horas da manhã, mais de 2.500 pessoas já estão sem energia elétrica em Duval County, que é um dos condados de Jacksonville. O Departamento de Polícia também publicou um vídeo mostrando a chuva que cai por lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma declaração de emergência para o estado da Carolina do Norte, que garante o acesso a recursos federais em caso de necessidade. E continuam valendo as recomendações do governo norte-americano para quem mora nessas regiões de não sair de casa, estocar mantimentos, ficar lá, reforçar a proteção das casas e, em alguns casos, dependendo da área, na verdade, sair de casa, ir para outro lugar. Cerca de 1 milhão de pessoas tiveram que sair de casa por causa da passagem do furacão Dorian, ali nos lugares em que essa passagem seria mais forte e mais devastadora. Agora, um outro assunto que está repercutindo bastante aqui na manhã desta quarta-feira é que o governo Trump conseguiu 3,6 bilhões de dólares para construir um trecho de cerca de 280 quilômetros de extensão do muro entre os Estados Unidos e o México. Para conseguir esse recurso, o Departamento de Defesa adiou 127 obras relacionadas a instalações militares dentro dos Estados Unidos e também no exterior. E isso causou bastante polêmica. Alguns políticos, principalmente membros do partido de oposição, o Partido Democrata, acreditam que esse redirecionamento dos recursos não é certo, porque deixa o país mais vulnerável e enfraquece o exército norte-americano. Mas vale lembrar que ainda neste ano, o presidente Donald Trump declarou uma situação de emergência nacional nas fronteiras. Disse que muitas drogas, criminosos entram por lá e por isso é preciso sim redirecionar esses recursos e reforçar a segurança nas fronteiras. Eu continuo de olho em tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer nova informação. Nicole. Obrigada, Mari, pelas informações. Bom trabalho para você.
A Polícia Civil de São Paulo identificou os 2 seguranças que torturaram um adolescente em um supermercado da capital paulista. Natasha Mazaro. A Polícia Civil de São Paulo identificou os 2 seguranças suspeitos de torturar um adolescente de 17 anos em um supermercado na zona sul da capital paulista. Davi Oliveira Fernandes e Valdir Bispo dos Santos eram funcionários terceirizados do estabelecimento. Na segunda-feira, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um jovem sendo chicoteado por 2 homens. Ele estava nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. As agressões teriam ocorrido após o adolescente ter tentado furtar um chocolate em uma unidade da rede Ricói. O delegado responsável pelo caso, Pedro Luiz de Souza, quer ouvir os seguranças para tentar entender se esse foi um caso isolado ou era algo frequente no local. Qual era a dinâmica adotada pelo estabelecimento comercial no tocante a pequenos delitos ali praticados? O rapaz é detido. Para onde ele era levado? Ele era levado para essa sala? Com qual finalidade? Tinha a gerência o conhecimento de que essa sala era utilizada para praticar violência contra pequenos furtadores? O jovem agredido se apresentou nesta terça-feira para prestar depoimento acompanhado pelo irmão. Ele disse que já tinha sido torturado outras vezes, mas os agressores só o filmaram na última. Não tô bem, tô com trauma desse negócio. Só quero justiça contra isso, só. Não mais nada. Só isso. O advogado Ariel de Castro, conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, disse que está preocupado com a segurança do adolescente. Nós tememos também pela vida, pela integridade dele, por isso a necessidade de um acompanhamento, se ele depois que denunciou veio a sofrer ameaças, por exemplo. Então é necessário garantir o respaldo para que esse jovem não tenha novos problemas aí de violência, inclusive como represália por parte desses agressores. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Segundo o advogado, os agressores podem ser presos preventivamente, já que eles ameaçaram o rapaz de morte caso ele denunciasse as agressões. O crime de tortura prevê penas de 2 a 8 anos de prisão. O Ministério Público Federal denunciou o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema, Christian de Castro Oliveira, o ex-ministro da Cultura e atual secretário da Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e mais 6 servidores da Ancine por associação criminosa. Vinícius Moura. O Ministério Público Federal denunciou 8 pessoas acusadas de favorecer a candidatura de Christian de Castro Oliveira para a presidência da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Além dele, o ex-ministro da Cultura e atual secretário do governo de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e mais 6 servidores são alvos da investigação. Eles respondem por associação criminosa, violação de sigilo funcional, prevaricação, crimes contra a honra e denunciação criminosa. Segundo a denúncia, entre 2017 e 2018, o grupo teria agido para danificar a imagem de outros diretores da Ancine que concorriam à vaga de diretor-presidente do órgão. O documento mostra ainda que Sérgio Sá Leitão teria indicado e feito campanha política para Christian de Castro Oliveira assumir a direção da agência. De acordo com o Ministério Público Federal, os denunciados tiveram um aumento patrimonial de R$60 mil cada, se aproveitando de cargos de maneira ilícita. O órgão pede o ressarcimento integral dos danos causados à União, além do afastamento de Christian de Castro Oliveira, Magno Maranhão, Juliano Viana e Ricardo Pecorari dos cargos como servidores da Ancine e de Marcos Tavolari, do Ministério da Cultura. Na última semana, o Ministério da Cidadania já havia afastado Christian da presidência da Ancine por determinação da Justiça. Sérgio Sá Leitão, atual secretário de Cultura de São Paulo, não teve pedido de afastamento do cargo. O governador de São Paulo, João Dória, mandou recolher materiais escolares da rede estadual de ensino que tratam de diversidade sexual e identidade de gênero. Vitória Bel. O governador de São Paulo, João Dória, mandou recolher materiais escolares da rede estadual de ensino que tratam de diversidade sexual e identidade de gênero. As apostilas estavam sendo utilizadas em aulas de ciências por alunos do 8º ano do ensino fundamental, adolescentes com idades entre 13 e 14 anos.
As apostilas retiradas de circulação tinham cerca de 3 páginas tratando de conceitos sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Ao explicar o que é identidade de gênero, a publicação apresenta o seguinte trecho, abre aspas, podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida, fecha aspas. No Twitter, Dória afirmou que o material possui um erro inaceitável e que o governo não concorda e nem aceita o que chamou de apologia à ideologia de gênero. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, Dória disse que o governo vai apurar quem foi o responsável pela publicação. Não, eu não vi a cartilha, eu tive notícias sobre as informações desta cartilha, mas as notícias confirmadas pelo secretário foram suficientes para a decisão do governo de São Paulo de determinar o recolhimento, a inutilização dessas cartilhas e apurar quem fez, por que fez e por que distribuiu. Não, erro inaceitável é a apologia da ideologia de gênero. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. Esta é uma posição do nosso governo. O material ainda traz o significado de diferentes termos, como transgênero, homossexual e bissexual, além de orientações sobre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que o conteúdo era impróprio para a respectiva idade e série e em desarranjo com as diretrizes da gestão. A pasta ainda argumenta que o tema de identidade de gênero está em desacordo com a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017 pelo Ministério da Educação, e também com o novo currículo paulista, fixado em agosto deste ano. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega pedido de Lula para incluir mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil no processo sobre o sítio de Atibaia. Na decisão divulgada nesta terça-feira, o desembargador João Pedro Gebran Neto disse que o conteúdo é ilícito e não pode ser aproveitado como prova. A defesa do ex-presidente requereu que as mensagens hackeadas apreendidas na Operação Spoofing, em julho, fossem anexadas ao caso. O objetivo dos advogados era pedir a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, que aplicou a sentença de 12 anos e 11 meses de prisão no processo do sítio de Atibaia. Jair Bolsonaro defende mudanças no comando da Polícia Federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, nesta segunda-feira, o presidente comentou a reação em torno das declarações contra o diretor-geral Maurício Valeixo. Ele classificou o episódio como babaquice e disse que chegou a discutir com Sérgio Moro a respeito, deixando a cargo do ministro a responsabilidade por trocar ou não a chefia da corporação. Bolsonaro também analisou o desempenho de ministros como Paulo Guedes, a quem ele classificou como chucro, devido à dificuldade em negociar no Congresso. O presidente falou ainda sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República, que deverá acontecer nesta quinta-feira. E, por fim, comentou o possível embate eleitoral com o governador paulista João Dória, que, segundo Bolsonaro, não teria chances em 2022 por falta de apoio popular. Integrantes da Rede e do Partido Verde defendem a fusão das duas legendas por suas bandeiras ambientais. Os incêndios na Amazônia põem fogo nas discussões a respeito. O ex-presidenciável do PV, Eduardo Jorge, é um dos defensores da unificação com o Partido Rede e Sustentabilidade, de Marina Silva. Já está na hora da fusão dos dois partidos ambientalistas, afirmou ele. Polícia Federal continua a investigação que apura fraudes com recursos do FIES. Vamos para Bauru com um destaque de Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vagatomia, que prendeu o diretor e dono da instituição Universidade Brasil de Fernandópolis, no Noroeste Paulista, José Fernando Pinto da Costa, seu filho Stefano Bruno e mais 18 pessoas. São acusados, então, de fraudar o FIES e também o ProUni. Cerca de 500 milhões de reais foram desviados. Vagas foram compradas no curso de medicina por volta de 120 mil reais cada uma delas. Já foram apuradas a compra
compra dessas vagas e são filhos de fazendeiros, políticos, pessoas de alto poder aquisitivo que usavam do FIES mesmo sem precisar do financiamento e fechavam as vagas de quem realmente poderia utilizá-las, Nicole. A Polícia Federal também encontrou de posse do senhor José Fernando Pinto da Costa apartamentos, imóveis de luxo, helicópteros, jatinhos e carros de alto valor. Nicole, eles estão presos, pai e filho, José Fernando Pinto da Costa e Stefano Bruno, aí na capital paulista. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Pitoli, pelas informações. E agora são 11h57. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Fique agora com o Camisa 10, que você também acompanha pelo canal do YouTube com imagens Jovem Pan Esportes. Um ótimo dia para você. Jovem Pan News. Jovem Pan.